Ele inova nas questões procedimentais, sempre em busca de uma prestação jurisdicional mais célere. Dr. Abner Apolinário exerce com compromisso e excelência na prestação do serviço público de distribuir justiça, assim, fortalecendo a legitimidade do Poder Judiciário. Considerando que é fundamental para a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também a função educativa e exemplar da cidadania em face dos demais grupos sociais. Esse excelente magistrado hoje encontra-se aqui na sala secreta para contribuir com a sua sapiência com todos nós. Seja muito bem-vindo, Dr. Abner Apolinário. Boa tarde, pessoal. É muita honra ter uma pessoa do calibre de Dr. Abner, que foi meu professor de faculdade. Eu, desde o começo, acho que do quarto período de faculdade, sempre acompanhei os trabalhos dele diante da presidência da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. É um juiz por excelência, sempre trabalhou muito, muito trabalhador. Vocês estão diante do juiz que mais julgou homicídios no Brasil no triênio de 2017, 18, 19. Uma monta de 667 processos julgados. Ele zerou o estoque da vara dele. E a gente tem a oportunidade de beber da fonte de uma mente brilhante, de alguém que sempre trabalhou, sempre foi pautado na honra, na dignidade, no bom trabalho. É um presente que a gente tem para dar para vocês. Bem-vindo, doutor Abner. É uma honra recebê-lo aqui. Faltou completar. Eu sou tímido, frágil e sensível. Puro, leso e besta. Muito bem. É bom que começou a contagem. O bom deste evento é porque só são 30 minutos de fala. Muito bem. Eu começo. Deixa fechado, fica melhor. Todos que lidam com o direito devem gravar no coração esta passagem de bíblica e milenar memória encontrada no inário do povo hebreu, mais precisamente nos Salmos 85 e 10 dos filhos de Coré. Está assim escrito, trago aspas. O amor e a graça se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Construção poética de rara beleza, que retrata dois valores, justiça e paz, de absoluta importância no contexto social. Está escrito no melhor dos livros. Não se preocupem, não tem um frisson. Não sou pastor, não sou padre, nem sou rabino. Deus é justo e reto, nele não há injustiça. A justiça e a paz se beijaram. O resultado deste amálgama, digo eu, esta combinação de duas virtudes diferentes, mas parecidas, quase semelhantes, está definida no melhor dos livros. Eis o que disse o príncipe dos profetas: o efeito da justiça será paz, e o fruto ou operação da justiça, repouso e segurança. Enquanto a injustiça espalha, desagrega e inquieta, a justiça compacta, condensa, une, traz paz. A justiça gera paz, repouso e segurança. Procura viver, e já digo para todos, tem essa audácia, essa petulância, essa afoiteza. Procura viver e praticar a justiça como meta central da tua vida. Afinal, a justiça é o caminho da paz. Nunca neste país se necessitou tanto de justiça como no presente momento. Na verdade, digo eu, o Instituto do Júri tem como miolo quem julga. Eu chamo de a
comunidade ou Estado-população. Tenho dito ao acusado quando interrogo, será julgado pela população de Recife. E digo aos jurados, você julgará a morte justa e a morte injusta. Perplexo perguntam, como morte justa? Aquela morte em que o legislador diz que não é crime. Você matou para não morrer. Você está diante da legítima defesa, porquanto morte justa. E de repente esta morte justa vai para que os jurados possam julgar. A morte injusta é aquela que o legislador diz não mate. Tem um exemplo que eu vou trazer, muito interessante. Eu presidi aquele júri na segunda vara do júri aqui da capital. Um ônibus no bairro de Jardim São Paulo, quem é do Recife conhece, 10 horas da manhã, ônibus basicamente vazio. O ônibus vinha e um carro atravessou de forma perpendicular, travando a passagem daquele ônibus. Motorista abriu a porta dianteira daquele carro, tinham 4 homens, um desceu, estava de bermuda e passava um pedaço da pistola. Ele estava de pistola. Quando ele subiu o primeiro degrau, tinham 2 policiais militares. Tinham 2 ou 3 pessoas no ônibus. Na traseira, um atirou, foi um tiro certeiro na cabeça. O motorista exclama, Nossa Senhora, acabaram com meu amigo! Era amigo. E ainda por cima, um policial civil de férias. Amigos que só se viram desde 12 anos de idade, que se afastaram, e ali aquele motorista conheceu aquele policial, reconheceu, e ambos se reconheceram, é por isso que ele fez esta maldita brincadeira, que na verdade foi, eu chamo de suicídio. Você está diante exatamente de que um policial que não poderia se exigir dele senão isto. Porque ele disse, estamos diante de um assalto, é legítima defesa de terceiro e o estrito cumprimento do dever legal. E, infelizmente, o colega mandou a júri. Podia ter dado outro caminho. Quer dizer, foi julgado e, graças a Deus, o promotor, como não poderia fazer diferente, pediu absolvição. Aí vem logo a pergunta que é sempre de praxe. Como se dá a escolha de jurados? Eu estou indo direto porque com 30 minutos de fala é uma beleza. Porque, de repente, acaba. Artigo 425, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associação de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas. Aí vem, eu negritei aqui, outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. O que é que nós temos de certo do Oiapoque ao Chuí? Jurados são funcionários públicos. As demais camadas da população estão de fora. Isso me inquietou, isso me trazia verdadeira inquietação. Eu digo, e tem mais. O grosso do corpo de jurados são professores. Professores que dizem, ainda bem que eu escapei de sala de aula, estou tendo um descanso. E diziam, não suportam mais estar em sala de aula. Pessoas que muitas vezes fizeram o concurso errado. Alguns deles
já tem como profissão. Qual é a sua profissão? Jurado. É pura conveniência. Eu estava na primeira vara, na segunda vara do júri, e tinha desses funcionários um fazendário, 2 fazendários. Aquele de alto escalão, jurado. Mas antes da lei de 2008, eu acho que já estavam uns 2 ou 3 anos lá. Criou crosta. Um verdadeiro proprietário. Comecei o júri, promotor, antes de terminar a fala, o defensor público, homem de bem, um sertanejo, chegou e disse: ô danado, tu sertanejo de olhos verdes, que coisa, de Pernambuco. Ele disse: doutor Abner, eu não vou falar mais do que 20 minutos. Eu gostaria que o senhor não parasse para o almoço. Pode ir direto, porque eu não falo mais do que isso. Até porque o acusado tem já 15 homicídios, este é mais um. Muito bem. O promotor terminou, eu dei a fala a ele. De repente, esse jurado mandou o oficial de justiça, pediu ao oficial de justiça: doutor, ele está dizendo que está com fome, ele precisa de almoçar. Eu disse: que coisa. Pois é, pois é. Foi. De repente, como eu não parei, estou dizendo sem alterar, ele levantou as mãos, de pé, braços erguidos, e disse: eu recuso-me a julgar com fome. Ei, o defensor estava falando. Encerrei ali, dei a pausa para o almoço. Muito bem. Isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, ele veio me procurar. Eu queria falar com o senhor. Eu disse: olha, veja só, primeiro, eu sou o juiz substituto, mas não existe a figura de substituto, só é no nome. Eu tenho jurisdição plena, primeiro. Segundo, eu deveria ter encerrado o júri ali, mandaria fazer as contas do que nós gastamos, material de almoço, traslado de policiais, e mandar para as contas do tribunal para o senhor pagar. O senhor fez com que abortasse a prestação jurisdicional. E mais, um ofício, um despacho lhe excluindo de todo o júri, mandar cópia para o presidente do tribunal, para o corregedor e para a sua repassão, para que o colega com pena não fizesse você voltar. Mas tem um detalhe: como eu amo, eu sou o homem que consigo dizer que amo o outro. Não tem nenhum problema. Eu sou resolvido. Mesmo usando rosa, eu consigo dizer que amo o outro, sem nenhum problema. Até porque aprendi muito cedo que um homem forte não tem medo de chorar. Não estou naquela que o homem não chora. Mas eu queria falar com o senhor, comigo o senhor não fala. Agora, o que aconteceu? Funcionário fazendário, já há uns 2 ou 3 anos lá, já passou a ser íntimo, já não era mais estranho. Outro colega dele, eu de olho nele, passou segunda, terça, quarta, quinta, não foi sorteado. Na sexta-feira, quando eu tirei para o sorteio, escuta só, ele levantou-se e disse: fora o íntimo. Porque o senhor passou a semana todinha sem sortear. Por certo, tinha dito em casa: se prepare que vamos à praia. Mas o homem tem o júri, não se preocupe que eu resolvo. Foro íntimo. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Então, o que fiz eu? Disse: eu vou fazer diferente. Vou ver como é que isso acontece. Eu li para os senhores que o legislador disse que o juiz mandará ofício pedindo para que essas instituições se manifestem, indicando jurados.
que eu fiz? Ele colocou aqui, o legislador salvou quando disse outros núcleos comunitários. Eu disse, eu sei como vou fazer. Lista do TRE. Eu chamo de rede de arrastão. Vem tudo. Vem tudo. Então, você acaba exatamente com esse núcleo intenso, infelizmente. O que é que acontece? Na listagem do TRE, você tem a pura democracia. E é interessante que ninguém quer ser jurado. Se dissesse, o tribunal disse, eu dou R$10, R$3 por cada júri, eu acho que tinha quem aceitasse. Mas, como diz o Matuto, como é de grátis, ninguém quer. E é uma história de dizer, eu cuido do meu pai, cuido do meu avô, cuido da minha avó, pré-morta, é uma danação, doutor, não tem como. Eu, inclusive, teve uma jurada, ainda está nessa temporada, ela disse, eu tenho problemas sérios de depressão, aquele chororô, como disse o cantor, segura o chororô, disse, vai ficar. Vai ficar, vai ficar, vai... Ei, criaturas, ela entra hoje, depois de o quê? 6 meses, 7 meses, quando ela entra no auditório, ela vai onde eu sou e faz assim. Quem te viu, quem te vê. Quer dizer, disse, eu estou te amando, eu estou gostando, sim, mas cuidado desse amor. Cuidado com a minha timidez. Eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, você exclui a população. É o que acontece no corpo de jurados. Qual é a dificuldade que tem com essa listagem do TRE? Porque você tem que ter cuidado, porque aquelas pessoas do povo são assalariados, são pessoas que, volta e meia, eu tenho ido falar com o patrão, com o empresário. Tem um aqui, não é, Naraína? Já fui 2 vezes na sua empresa falar, o patrão lá disse, deixa que eu vou lá. Então, eu tenho o quê? Teve um que eu perguntei, qual é a tua profissão? Ele fez, eu sou ajudante de predeiro. Sabe tudo. Ficou como jurado. A menina que trabalha na banca de jogo de bicho, o jardineiro que tem o primário, comerciário de uma loja de sapatos, padeiro que tem o primário. Mas, a rede de arrastão, eu tive enfermeiros, técnico de enfermagem, curso superior, médica, tive fisioterapeuta, recentemente um fisioterapeuta veio na rede de arrastão. Já tive vários engenheiros, empresários. Teve um caso que me chamou a atenção, uma costureira, mais ou menos perto do fórum, o mercado que tem, Mercado São José, e ela disse, olha, eu trabalho numa empresa de confecção, uma empresa pequena, tem 10 costureiras, essa é uma delas, e minha patroa é uma jararaca, um surucucu, um buntantã andando. Eu digo, não sei o que, criatura. Ela disse que não vai me pagar o salário, não, no dia que eu estiver aqui. Eu disse, valha-me Jesus. Fui lá. É um primeiro andar. Bati palma. Quem é? Eu disse, sou eu! Quer o quê? Subi! Como diz o Matuto, foi na tora, para quebrar. Essa história de júri, não sei o quê. Eu disse, a senhora devia ser jurada. O quê? Preste atenção. Eu disse, vou fazer o seguinte, essa sua funcionária vai participar de 2 júris por semana. Faz de conta, tem que fazer. O que interessa é que ela participe. De fato, ela ficou até toda a temporada.
Então, veja só, a grande dificuldade, como eu faço da rede de arrastão, é porque você tem que estar pronto para ir atrás falar com o empregador. Senão não sai. Claro que eu estou falando de Recife. Se você fala de uma capital como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, talvez não se possa fazer isso. Tudo é muito longe, tudo é difícil, mas eu acho que ainda assim, se eu estivesse lá, eu tentaria fazê-lo. Então, o que é que acontece? Você tem um nicho. Aí a pergunta, e qual é a qualidade de jurados? Ninguém melhor do que a doutora Mirella, que está aqui. Eu perdi sua fala, criaturinha. Como eu lamentei. E foi. Pois é. É negócio de fora visgo. Entra ali, eu cheguei às carreiras. Então, vejam só. Vamos dar logo outro pulo. Mais de um júri por dia. Tem uma criatura aloprada, que eu acabei de falar com ela, que chegou e disse, eu vou fazer 2 júris. Está ali. E essa semana a página está, né, doutora Mirella? A pauta está cheia. 2 júris por dia. Mas antes disso, a promotora de justiça, a doutora Rosemary Sotomayor de Almeida, ela chegou e disse, Abner, eu quero fazer 2 júris por dia. Eu disse, estou nessa. Foi, de repente eu gostei e disse, que tal 3? Ela fez, vou. Porque disseram uma coisa, para doido, dizem, Rosemary é doida. Eu disse, sim, mas para doido o remédio é 2,5 na porta. Eu sou 2,5, sem problema nenhum. Então, o que é que acontece? 3 júris. Eu disse, vamos completar 4? Ela fez, estou nessa. É um negócio de doido. Porque, na verdade, o que é que você tem aí? Você tem um sacrifício pessoal. Eu nunca esqueci, doutor Flávio Santana, ali quietinho. No 3º júri daquela sexta-feira, era exatamente, terminei às 20h30, o 3º júri. Flávio chega e diz, o meu é o 4º júri. Eu disse, como é? Meu cliente está aqui. Eu disse, vamos nessa. Terminamos o júri à meia hora do sábado, mas foram feitos 4 júris. Tem uma coisa séria, uma coisa interessante nisso. Não é que o jurado estava disputando querer ficar? Não, eu quero ficar. Olha, eu quero ficar. Quer dizer, todo mundo se irmanou, até porque... E por que faço isso? O advogado chegou e disse, doutor Abner, tem muito processo aqui. Eu disse, o senhor está equivocado. Aqui não tem muito processo. Aqui tem muito caixões de defunto. Aqui é tudo morto. Eu disse ao presidente do tribunal, eu disse, presidente, eu tenho um chefe miseravelmente ruim. Ele escutou. Depois disse, e quem é, Abner? Minha consciência. Eu exijo, porque eu não trabalho para o tribunal, eu trabalho para a comunidade. A dificuldade do judiciário é não ter meta. Eu disse, advogado precisa ganhar dinheiro, a justiça precisa ser feita do jeito que a gente faz. O meu salário, tendo júri, ninguém mexe, e tendo júri, também ninguém mexe, tendo ou não tendo. O que é que acontece? Meta. O que ocorre com o júri? Júri é um espaço em que se julga mortes não mais choradas. Querem ver? O Ezinho faz, fulana, amanhã o júri do cara que matou o teu marido, tu vais. Eu? Faz 10 anos, faz 15 anos, ou não?
não mais se chora aquela morte, que é o grande problema, isso em todo o Brasil, infelizmente. Mas então, essa semana, né, Mirela? 2 júris por dia. É muito sacrifício, é muito trabalho. Quer dizer, inclusive, vou aproveitar para dizer, escutei 2 lorotas que, se eles estiverem aqui, eu não vou citar nome, aquele advogado disse: quero que ponha na ata que a audiência foi marcada para 11 horas, está ocorrendo agora às 14 horas. Eu disse: ponha na ata que este magistrado adentrou o fórum às 4h50 da manhã. E está aqui. Eu tenho ido várias vezes, 5 horas da manhã. A comunidade feminina da minha casa, se você acorda às 11 horas, eu digo: não faz mal que eu saia às 5 da manhã, porque ela nem sabe, e nem eu digo, senão não tenho o que reclamar, né? Não há solidão lá, estão todos dormindo. Mas o que é que acontece? Porque, eu trabalho para a comunidade. A justiça precisa desempancar. O primeiro que terminou, o primeiro que começou no furdunço da epidemia, este flagelo planetário, eu. Não vou fazer júri. Mas o tribunal autorizou, mas eu faço. Eu quero ver se vão me punir porque eu fiz. Só faltava essa, ser punido porque trabalhou. Então, na verdade, fiz. E aí, estou correndo, estou vendo ali, esses minutos são uma beleza. Me dá uma calma. Mais de 1 júri por dia. Aí faz: é possível fazer? É. Eu não fiz. Eu não sou ET, eu não sou da Lua, eu sou daqui. É possível? É. É evidente que tem que ter necessariamente um congraçamento, tem que ter um agente, um Estado promotor, que diga: não tem júri sem promotor, não tem júri sem juiz, não tem júri sem defensor ou advogado, e não tem júri sem jurado. É um quadrilátero. Cada um, todos eles são absolutamente imprescindíveis. Não, porque você é o juiz, você é o cara, negativo. Nada de o cara. São 4. Ou tem 4 ou não tem júri. Mas aí, já estou pulando aqui para ir para uma chaga maldita. Esses 3 aqui são 3 minutos que faltam, né? Não, negativo. Hein? Está errado. Presta atenção. Maldição do século. Maldição mundial. Uma carniça miserável chamada feminicídio. As pessoas têm que ser valorizadas daqui para cá, não daqui para cá. Como é que pode? Eu tive lá, onde trabalho, por 2 vezes, Maria da Penha. E tive que levar no MUC, levantar a cadeira de roda. Eu disse: a próxima vez que tu vieres aqui, vai ter passadiça. Quando ela saiu no outro dia, o que foi que eu resolvi? Fui num presídio de Igaraçu, conversei com o diretor, ele fez: pode deixar. Sim, quanto é? Nada. Os presos fizeram, está tudo com passadiça. Que é para ter. Dentro do Estado de Direito não se concebe você pegar no MUC um cadeirante. Eu disse para ela: enquanto eu puder, criaturinha, eu tentarei fazer com que esse júri seja corrido. Doutora Rosemary encampou a ideia, e um dos melhores tribunos que eu já vi aqui, doutor Edivaldo, José Edivaldo da Silva, disse: faço também. O acusado chega
no fórum, primeira vez, está julgado. Aí está o frisson, uma danação. É ilegal! Como ilegal? Se a lei diz que as partes têm 10 dias para falar, a parte diz, eu abro mão do prazo. Onde é que está a ilegalidade? Diz onde está a ilegalidade. Terminou a instrução, alegações derradeiras, tudo bem. Doutor está ali, doutor Flávio, teve um desses que ele recorreu. Quando pronunciei, recorreu. Que coisa, como é, eu vivi a cor, foi. Que coisa, tá, a afoiteza. Lá não diz isso, aqui diz. O quê? Eu gosto. O doutor Flávio é um dos tribunos mais cordados, mais sensato. Dá gosto de trabalhar com ele. Não é o gordinho, é o volumoso. Ele é volumoso. É bom que ele gosta, ele não está nem aí, dá gargalhada. O que é que se tem? Há uma dificuldade, como eu disse, aquele dois advogados, aquele que disse 11 horas e... Aliás, 14 horas, de repente, ele disse, gritou de lá, o senhor trabalha muito, mas trabalha muito ruim. Eu disse, Vossa Excelência esqueceu que tem um concurso no meio. Eu estou aqui por causa de um concurso. Ora, onde é que... Só que eu entendi onde ele queria chegar. O cara, como eu tenho 100 anos. Eu tenho que chegar muito mais longe. Ele disse, eu sou temperamental, dá para perceber pela fala. Ele vai jogar o meu jogo com a minha bola. Tem muita essa coisa maligna, miserável. Eu vou atiçar, quando ele esquentar, eu lasco a suspeição. Ele sai do meu processo. Ei, eu digo, Pois é, eu vivi mais do que tu. Esse e o outro também disse a mesma coisa. O senhor trabalha muito, mas trabalha ruim. Eu disse, acontece que eu tenho 2 concursos na área jurídica. Eu fui advogado do Banco do Estado de Pernambuco, fui gerente do contencioso de lá, concurso. Eu disse, doutor, não teve ajeitado nenhum. Feminicídio. Veja só, queridos, eu quero só... Eita, acabou. Que bom. 2 minutos. Ei, eu estou de grátis aqui. Muito bem. Como é que se pode aceitar que um bicho de 2 patas, pedindo licença aos bichos, arranca o vaso sanitário e esmaga a cabeça da mulher com o vaso sanitário? Eu estou trazendo realidade. O que foi que eu disse na minha decisão? O réu concentrou sua fúria diabólica e assassina somente no rosto da vítima. Quero dizer, na área mais publicamente exposta do corpo humano, fonte ou espelho da identidade daquele ser que lhe dera prazer. Ei, menina de 16 anos. Pois é. 3 meses antes, vê que coisa miserável. 3 meses antes, antecipou seu projeto e anunciou a vítima nas entrelinhas, mas ela não entendeu a mensagem. Naquele dia, fez 2 rasgões na testa dela. Simulacro de 2 chifres, parecia 2 chifres na fotografia. Como o dono marca o animal do seu rebanho. Ele deixou estampado no rosto dela a marca insuportável de um machista, quanto mais insensível e proprietário. No dia em que o feminicídio ocorreu, ou foi consumado, após as lesões fatais,
O corpo foi mantido íntegro e, paradoxalmente, o rosto foi reduzido a uma massa de carne e ossos dilacerados por um que agira pior do que um bicho de 4 patas, causando repulsa a qualquer pessoa que vê-lo, exceto o réu. O asco eleva-se em exponencial quando se constata que a arma utilizada foi o vaso sanitário. Trata-se de recipiente que guarda o lixo fétido produzido pelo corpo humano, neste caso, tanto o dela quanto o dele. Com isso, o réu quis insultar a vítima ao extremo. Ora, qualquer mulher, se essencialmente limpo, de certo sentir-se-ia ultrajada em seu âmago com a arma utilizada neste crime. Ressoa iniludível o desejo de insultar, aviltar, deixar a vítima entre 0 e nada, na sua condição de mulher, ou seja, crime de gênero. Certamente um horror que uma fera na sua irracionalidade, por certo, não faria, só a inteligência humana voltada para o mal. O sangue dessa mulher clama por justiça, embora tenha silenciado após os extintores de fria morte, e aguente 27 anos de pena. Deixa o tribunal baixar, se for o caso. Dou palavra de escoteiro que encerro. Já estou no final. 4 pessoas saíram de Paulista, aqui uma cidade nossa aqui, região metropolitana, e vieram brincar o São João aqui no Recife, na capital. Aquelas duas, uma das irmãs disse: eu não vou entrar, eu vou ficar do lado de fora, vamos para... Não gostaram, aí disseram: vamos agora para a boate, tem uma boate gay aqui em Recife, foram para lá. Muito bem. Ela disse: eu não vou entrar, vou ficar lá de fora. Na Avenida Manuel Borba. Ela saiu a pé e foi para o centro da cidade. Eita, eu termino agora. Eu estou sendo vigiado, eu estou tremendo. Estou de espineico. O fôlego foi embora. Muito bem. Ela disse: vou para casa, 1h da manhã. Saiu, chegou no centro de Recife, tem uma praça do Diário. Aí tinha um cara que... Ela disse: olha, eu quero ir para casa, onde é que eu pego? Tal lugar. Ela foi. Eu vou lhe levar. Gente, atrás do prédio do Ministério Público e ao lado dele, quem conhece sabe, Fórum Tomás de Aquino, é o local onde eu trabalho. Ei, o miserável começou a correr atrás dela, como quando conseguiu, sustentou Rio Capibaribe, ela não sabia nadar. Morreu afogada. 18 anos. Esse feminicídio tem, dizia eu, na minha decisão, esse feminicídio tem peculiaridade singular por não ter ocorrido no recôndito do lar. Ao que parece, o réu entendeu que mulher que se dar ao luxo ou destemor de transitar desacompanhada madrugada dentro em rua do centro desta capital assemelha-se a, aspas, bicho fêmea à procura de, aspas, bicho macho, para acasalar. Nesse sentimento, ele saiu com um predador sexual, não admitindo reação contrária da vítima. Pode ter imaginado que, na situação de fragilidade na qual ela se encontrava, não teria o direito de se opor aos caprichos abomináveis do macho viril, sendo obrigada a saciá-lo no desafogo da libido, querendo dizer, quem sabe, ela encontrou o que procurava, faltando apenas dar o brado conhecido: eu tenho a força, só faltou ele fazer isso. Demonstrando insuportável varonilismo, sinônimo de machismo, guiado por sentimento de desenganada misoginia, aversão à mulher, submeteu a vítima à pena capital.
Não satisfeito, foi seletivo na ferramenta utilizada para realizar a desfunção dela. Quero dizer, morte agônica por afogamento. Com isso, não se pode imaginar o pavor, o pânico de ser jogada em queda livre na imensidão da água, sem saber nadar, como informara em juízo a mãe dela. A rigor, o miolo da conduta do réu encontra-se no desafogo da libido, bem como a operacionalidade utilizada, pondo à mostra o desejo bestial de machista incontrolável. A atitude dele golpeia mortalmente a moral, a ética, o direito e a vida em sociedade. E, se pudesse, envergonharia qualquer animal irracional pelo horror e mesquinhez da sua conduta. Como se pode dar as costas a coisas miseráveis dessa? Então, o que estou fazendo? Estou fazendo um julgamento só, sem nenhum problema. Se alguém disser, não, doutor, eu quero o prazo, está feito, para a lei. E, encerrando, eu digo, se você deseja continuar advogando, precisamos de advogados. Mas, se quiser fazer um concurso grande e bom, só se ganha com a bunda. Eu gostei desse bunda na cadeira. Sentou, se encostou, dorme. E como eu durmo com a boca aberta e roncando. Em um desses dias eu encontrei uma cotovelada de 2 horas da manhã. Para de roncar, eu digo, que coisa. Eu agradeço a todos. Era a contribuição que eu tinha que dar. Se algum louvor eu ganhar, eu passo para aquele que me fez estar aqui. Deus seja louvado. Amém.